aqui. Samba enredo. Desculpa, eu Samba delay, enredo Flávia. em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem o TSE tomou uma decisão numa representação, né, uma resposta numa representação, dizendo que não poderia julgar nada, porque nada aconteceu ainda no que diz respeito a acadêmicos de Niterói. Para quem não sabe, para quem está chegando hoje neste assunto, uma escola de samba do Rio de Janeiro, Acadêmicos de Niterói, aprovou já no ano passado, nos trâmites legais de uma escola de samba, aprovou um samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Vai ter esse desfile. O presidente Lula já confirmou a presença no camarote, mas não aceitou o convite para desfilar na escola, né, na Sapucaí. Janja da Silva vai desfilar na escola. E outra medida que o presidente Lula tomou foi a de pedir para os seus ministros não irem para Sapucaí prestigiá-lo. Havia pelo menos 2 ministras já programadas a aparecer, 2 ministras, inclusive, afins a desfiles de escola de samba, independentemente de Lula ter uma escola homenageando ele ou não, porque a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e Faraó, eu estou 100% vibe e Faraó, mas ela e a ministra Aniele Franco tinham manifestado que gostariam de ir assistir ao desfile, o Lula pediu para não irem. E aí ontem o TSE falou assim, olha gente, o desfile nem aconteceu ainda, nós não vamos praticar censura prévia, deixa o desfile acontecer, aí a gente vê, né? Eles não falaram essa segunda parte, mas é a mensagem que ficou subentendida. Eu quero te ouvir a esse respeito, mas se você me permite, eu queria contar o que um advogado eleitoral me falou a respeito dos riscos que o presidente Lula e sua campanha correm com esse desfile, com esse acontecimento. O primeiro é que esse advogado, que é um querido, é nosso espectador, é o professor Rui Espíndola, lá de Curitiba, e que está sempre aqui conosco e me ajuda sempre que eu preciso entender alguma coisa de legislação eleitoral, justiça eleitoral. Ele me explica o seguinte, olha, para prefeitos e governadores, primeiro ele faz a ressalva de que o tempo de campanha no Brasil é muito curto pela legislação eleitoral e que, por conta disso, embora principalmente quem esteja disputando reeleição, mas não só, comecem a fazer ações de campanha muito antes, há uma certa hipocrisia generalizada, um acordo de cavalheiros de fazer vista grossa para muita coisa, porque todos sabem e concordam no meio político que o tempo é curto demais. Então, são só 45 dias oficialmente de campanha, é pouco tempo demais para você construir uma candidatura, principalmente as nacionais, né? Então, existe meio que um consenso de, deixa tal coisinha passar, deixa a coisinha para lá. Bom, isso é um ponto que o professor ressalva. O segundo é que, isso posto, prefeitos e governadores já foram considerados, julgados como condenados a ficarem inelegíveis por muito menos do que um desfile de escola de samba no ano da eleição. Então ele diz, olha, um prefeito que faz ali, ele contou um caso até de um prefeito de Santa Catarina que fez um panfleto, uma coisa mais de 10 anos atrás, prestando contas de seu governo de sua gestão municipal aos cidadãos em fevereiro, mesma época que este carnaval. E foi depois tornado inelegível pós-eleição por ter sido considerado que ele praticou abuso de poder econômico e de poder político, por ter feito isso no cargo em ano eleitoral. Então, assim, ele falou, existe uma área meio que fica um pouco cinzenta na justiça eleitoral sobre o que é ato de campanha, o que é ato de governo quando é um candidato à reeleição. Já há jurisprudência para muitas coisas e a gente sabe que com prefeito e governador a justiça eleitoral é muito rigorosa nesse tipo de situação. Com presidentes, no entanto, o TSE tende a ser menos rigoroso porque é uma eleição de vulto nacional que envolve forças políticas mobilizadas há mais tempo, com mais empenho e coisas assim, e o TSE tende a dar um passinho atrás. É só lembrar, a chapa da Dilma, se eu não me engano, foi depois... a Dilma foi tornada inelegível, mas o Temer não, né? Então, eles tendem a fazer um pouco mais de concessões, compreendendo que
o cenário é bem mais complexo, você anular uma eleição presidencial, a não ser que tenha algo muito flagrante, muito absurdo. Bom, Magno, meu querido, para terminar, o professor Rui ainda falou assim, se fosse eu, meu cliente, eu recomendaria fortemente ao presidente não compactuar com um samba enredo em sua homenagem. Outra coisa que ele falou, pode até acontecer de quem ser julgado inelegível serem os dirigentes da escola e não o político homenageado. O que vai ficando mais difícil no caso da primeira-dama desfilando lá na avenida, certo? Vai ficar mais difícil de dissociar uma coisa da outra, do tipo, não sabia, eles quiseram me homenagear, não tenho nada com isso e tal, obrigada, agradeço e tal. Isso tudo posto, para quem não viu, o samba enredo da nossa Acadêmicos de Niterói é uma peça de campanha, assim, em muitos níveis, tá, gente? Então, assim, fala o número 13 várias vezes, chama o Lula de herói, conta a história pregressa do Lula, mas fala de coisas atuais. Então, mesmo supondo que fosse assim, nossa, homenagem ao passado, a trajetória de Lula até 2022, sei lá eu. Não, tem coisas muito atuais e é um flanco que o Lula abre para uma judicialização que certamente vai vir, que eu realmente me pergunto o custo-benefício de uma coisa dessa. Pensando friamente, pragmaticamente, vamos pensar assim, olha, eu tenho aqui que calcular os ganhos e as perdas com uma escola me homenageando. Cara, eu tenho dificuldade de compreender os ganhos comparados com as potenciais perdas. E eu queria te ouvir sobre isso. Bem, Flávia, eu vou dividir em 3 partes aqui. Eu acho que uma parte é a hipocrisia sobre pré-campanha no Brasil e campanha antecipada, que é absolutamente inacreditável. Uma daquelas histórias que você conta para um estrangeiro ou você conta para um brasileiro que não acompanha, e ele vai achar muito engraçado. Você proíbe o político de fazer política por todo o tempo, exceto pelos 45 dias que antecedem a eleição. Os políticos temem qualquer manifestação, porque qualquer manifestação pode ser vista como uma pré-campanha, porque, bem, a atividade política também passa pela autopromoção. E isso me leva ao meu segundo ponto, que é considerar a legislação de campanha antecipada no Brasil como algo objetivo também é coisa de maluco, porque qualquer coisa pode ser julgado como pré-campanha e qualquer coisa pode ser julgado como não pré-campanha, como não campanha antecipada, né? Então, se a gente for procurar casos, a gente vai ver casos grotescos de que não eram campanha antecipada, sendo julgados como campanha antecipada, e casos grotescos de não campanha antecipada sendo punida severamente, e casos grotescos de óbvia campanha antecipada passando incólume. Então, eu nem gosto de entrar nessa discussão, eu prefiro só dizer que é uma questão absolutamente subjetiva, que vai depender do dia, do local, de quem está envolvido, isso é obviamente gravíssimo, mas enfim, é uma coisa que se repete tantas vezes que a gente acaba naturalizando. De vez em quando a pré-campanha, a campanha antecipada pega alguém, de vez em quando não pega alguém e a vida segue. Sobre o caso das escolas de samba, eu devo começar dizendo que eu até gosto de política, mas o que eu gosto mesmo é de escola de samba. Para mim, o carnaval das escolas de samba começa em abril, maio, quando as escolas de samba anunciam seus enredos, depois oferecem as sinopses dos enredos para os compositores, depois tem a disputa do samba enredo, depois tem a escolha do samba enredo, tem os ensaios de rua, tem os ensaios técnicos, e aí tem os Qual que é a tua escola de coração? Eu não tenho uma escola de coração, apesar de estar aqui com uma camiseta que faz alusão à bandeira da União da Ilha. Eu não tenho, porque eu sou de Petrópolis e a minha relação com a escola de samba era muito mais pelo samba enredo do que pela comunidade. Uhum. Então, eu tendo a escolher, pela minha simpatia pelo samba enredo daquele ano, eu faço uma escala da minha preferência do samba enredo e quem tem o samba enredo que eu acho melhor acaba ganhando a minha simpatia, a minha torcida nesse ano. Nesse ano de 2026, eu gosto
Os meus preferidos são da Vila Isabel, do Tuiuti e da Tijuca. Voltando, me frustra um pouco acompanhar os debates a respeito da homenagem que a Niterói faz ao Lula nesse ano, por se focar exclusivamente num aspecto, que é todo mundo que está criticando, critica porque odeia o carnaval ou porque é bolsonarista. Então, deixa eu dar o meu testemunho aqui de alguém que não é bolsonarista e não odeia carnaval. Pelo contrário. Eu acho muito perigoso porque abre um espaço para críticas às escolas de samba que as escolas de samba não precisam. As escolas de samba já são discriminadas suficientemente no debate sobre cultura brasileira. Falam que as escolas de samba, por exemplo, só existem para servir aos bicheiros, o que não é verdade. Os bicheiros existem nas escolas de samba, atuam nas escolas de samba, mas atuam em toda a sociedade brasileira. A justiça brasileira tolera os bicheiros, a sociedade brasileira tolera os bicheiros, os artistas brasileiros toleram os bicheiros, a mídia brasileira tolera os bicheiros, assina contrato com os bicheiros e a gente só fala disso sobre as escolas de samba. As escolas de samba têm a antipatia de um setor da política brasileira. Tem antipatia de um setor importante na sociedade brasileira que, por motivos religiosos, as rejeita. Tem. E as escolas de samba abriram, na minha opinião, um flanco horroroso ao mesmo tempo, receberem subsídio público e homenagearem um político no exercício do cargo. E candidato. E no ano da sua candidatura. É claro que as escolas de samba já homenagearam políticos. Homenagearam Getúlio Vargas depois da sua morte. Mais recentemente, homenageou a Vila Isabel, homenageou Miguel Arraes, também depois da sua morte. Pode homenagear quem você quiser, mas precisa ser de um político no exercício do cargo, cuja esfera administrativa está colocando dinheiro na festa. Num ano eleitoral, não precisa. Vocês vão me desculpar. Não é um questionamento de gostar ou não gostar do Lula. É um questionamento sobre a impessoalidade na máquina pública e sobre o uso do dinheiro público. Por fim, vamos imaginar um cenário hipotético em que uma escola de samba em 2022 resolve colocar na avenida o samba enredo General Pazuello, guerreiro brasileiro contra o coronavírus. É óbvio que não haveria uma maioria de pessoas dizendo o governo federal está colocando dinheiro no carnaval carioca, mas não está dando dinheiro extra para Niterói, está dando a mesma coisa para todo mundo. Então não se trata de um enredo patrocinado. O governo federal patrocina a festa. Tem uma parte daquela festa que será utilizada para exaltar eleitoralmente, aí eu digo sem nenhum medo de errar, eleitoralmente o chefe do poder executivo brasileiro que está colocando dinheiro na festa. Então, de um lado, assim, de uma crítica de quem não quer ver quando o pêndulo da política virar homenagens a políticos de outros campos, de quem não quer ver o Flávio Bolsonaro sendo personagem de um enredo em 2030, eu também não quero ver, eu não gostaria de ver o Lula sendo personagem do enredo 2026. Absolutamente desnecessário. A partir de 2027, o Lula já será um político que não disputará mais nenhuma eleição. Aí vai lá, elege, eu homenageei o Lula, não tem problema. Achei desnecessário, achei uma peça publicitária da Niterói que, bom, a escola que sobe para o grupo especial tende a cair, a Niterói é a escola que está subindo, então ela tende a cair. Vai gerar um monte de meme, alguém falou aqui no chat, que tem até esse custo político, que caindo ainda gera um monte de meme da escola que homenageia Lula caindo, exatamente. A gente vai ter uma discussão absolutamente alheia ao universo das escolas de samba, que vai ser os bolsonaristas dizendo, bem feito, tá vendo, homenageou o Lula, caiu, e os lulistas dizendo o que está por trás do rebaixamento da escola que homenageou o Lula. Olha, tem um monte de coisa por trás disso tudo, nenhuma delas é ligada ao Lula, mas isso daria um outro programa só sobre as escolas de samba. Acho que a violação do princípio da impessoalidade e do bom senso no uso do dinheiro público é ruim, e o flanco que isso abre para que políticos que você, aí, amigo lulista, que está adorando a homenagem da Niterói,
sejam homenageados do outro campo que você odeia também é muito grande. É melhor que a gente optasse por uma regra que era boa para todo mundo. Políticos no exercício do cargo em ano eleitoral é melhor evitar. É melhor evitar. E faltou só um pedacinho, que é, você falou de todos os prejuízos possíveis. Tem algum ganho possível? Vamos pensar pragmaticamente. Então, uma propagandinha ali, tá vendo Bolsonaro? Porque tem. Eu gosto de escolas de samba o suficiente para eu saber de cabeça o samba da Niterói. O samba da Niterói não foi alvo de disputa, como é normal. Foi um samba encomendado que passou pelo crivo do Lula, que sugeriu mudanças na letra. Pelo amor de Deus, vocês não acham que isso é um pouco estranho no ano eleitoral? O Rodrigo Miranda nos alertou aqui para algo que o professor Rui já tinha me alertado. Olha, o que não pode na letra da lei é pedir voto. Então, não tem a frase no samba enredo, votem em Lula em 2026, 13, etc. Não, isso não está no enredo. Mas tem frases, tem uma que é por ironia 13 dias, noites, 13 dias. Então, o número está lá, é o número do PT, é o número do Lula, que é candidato. Você estava falando da letra. A gente pode falar, tem letra espizinhando o Bolsonaro, muito claramente. E não... A gente sabe que é o que a letra, é o que a lei diz, mas não é o que a prática de propaganda antecipada diz. A gente já viu coisas diferentes. E retomando o teu ponto, Flávia, do que se ganha. Bom, se ganha a questão da celebração... Por 1h30 de uma catarse. De uma catarse, exatamente. Será que é de bom tom? Não sei, mas toma essa, Bolsonaro, viva... É que tudo bem, olha só, é do jogo, eu não vou discutir também se a arte tem isenção política, a arte é a expressão do artista, e o artista tem visão política. O que a gente está falando aqui é que é uma festa com dinheiro público, homenageando o presidente da República no ano eleitoral. Em que o presidente topa, não só topa participar, como participa ativamente. Ativamente. Os compositores do samba enredo admitem que o Lula sugeriu correções na letra inicial que eles tinham escrito. Então, é uma participação. De novo, eu não estou dizendo isso porque eu odeio as escolas de samba. Eu adoro as escolas de samba. Eu frequento escolas de samba, eu consumo escolas de samba. Eu não estou falando isso porque eu sou evangélico e acho que escola de samba é coisa do demônio. Eu não estou falando isso porque eu gosto do Jair Bolsonaro. Eu estou falando isso porque é algo que o Lula não precisava, que é, na minha visão, um uso grotesco do dinheiro público. Não estou discutindo o dinheiro público no carnaval, estou discutindo o dinheiro público num evento que homenageia o presidente da República, que está no caso, e acho que é um desgaste que as escolas de samba, que já tem um monte de gente contra elas, que já é uma forma de cultura riquíssima, que eu poderia passar aqui 3 horas dizendo o quanto ela contribui para a cultura brasileira, mas que já é, obviamente e claramente marginalizada no Brasil por diversos motivos. Não precisava. A gente não precisava estar dizendo isso. Eu gostaria de estar aqui dizendo como é absolutamente fascinante termos 12 escolas de samba, uma atrás da outra, com 300 pessoas trocando juntos uma bateria, que é muito difícil de fazer. Como é um cara cantando de uma forma absurdamente afinada e avaliada rigorosamente, cantando a mesma música ininterruptamente por 80 minutos. Eu gostaria de estar falando aqui como é uma arte centenária, dominada quase que exclusivamente por negros no Brasil, um exemplo do que a cultura brasileira pode promover. E, no entanto, eu estou falando da campanha de reeleição do Lula e se a Janja vai desfilar ou não. É um e se isso vai ter repercussões jurídicas, exatamente, eleitorais? Porque, veja, o que o professor Rui me fala, debati aqui internamente, o julgamento viria... Por causa de questões, né, de tramitação, as coisas demoram para acontecer. Você pega... O Bolsonaro foi tornado inelegível depois que ele já tinha perdido. E aí ele foi tornado inelegível na questão da reunião com os embaixadores.
certo? Em que ele fez campanha, não de pedir votos, Isso, mas de dizer que as urnas eram... Isso, de conspirar contra o sistema eleitoral brasileiro. Então, foi condenado a posteriori, isso não acarretou perda de mandato. A consequência de você tirar o mandato de um presidente eleito é muito grande. Então, é algo que talvez o TSE não esteja disposto a bancar caso o Lula se eleja, né? Isso quer dizer que não vai ter a judicialização? Não, vai ter. Isso quer dizer que não vai ter a discussão? Isso não quer dizer que por algum tempo nós não vamos debater, em vez de debater qualquer que seja outro tema de campanha, supondo que, olha, o Lula estivesse num excelente momento e pudesse, então, debater proativamente uma conquista nova do governo dele. Não, nós vamos debater se ele coadunou ali com um crime eleitoral ou não. Então, assim, realmente é algo que não consigo compreender a lógica por trás da decisão de aderir a essa decisão ali da Acadêmicos de Niterói, a essa propaganda. Flávia, isso também não quer dizer que haverá ações judiciais oportunistas da oposição. É claro que haverá. É absolutamente normal. Mas a gente não pode reduzir essa discussão, que eu acho que é importante, porque são milhões de reais em dinheiro público, porque é uma discussão a respeito de um evento cultural brasileiro, que para mim é muito importante, e acredito para um monte de gente que nos assiste também, há uma discussão da oposição bolsonarista ou não, de ações judiciais oportunistas ou não. Eu acho que é um assunto que merece ser levado a sério e que não pode ser porque agrada ao comentarista ou desagrada ao comentarista ser uma coisa que a gente trate como se não fosse nada. É uma questão muito séria que levantará outros tipos de discussão, como já levantou, se, por exemplo, o governo federal deve patrocinar ou não o desfile das escolas de samba. Olha, eu não estou discutindo se o governo federal deve colocar dinheiro público no desfile das escolas de samba. Não, o governo federal coloca dinheiro em eventos culturais brasileiros. Ponto. O desfile das escolas de samba é um evento cultural brasileiro. Ponto. Então, não parece natural que o governo, como o governo do estado, o governo da cidade, coloque dinheiro ali. Mas é claro que essa discussão acontecerá quando parte dessa festa é feita. Se o filho do Lula cantasse no Lollapalooza, certamente, e se o governo patrocinasse o Lollapalooza, certamente haveria contestações da mesma forma. Se o presidente, o filho do Lula, apresentasse o Jornal Nacional e o governo fosse um dos patrocinadores da Rede Globo, haveria contestação. Então, acho que a gente tem que tratar isso com naturalidade, a contestação com naturalidade, porque, sinceramente, para mim, o antinatural nesse ponto não é contestar a homenagem ou o dinheiro público, é contestar se fazia algum sentido ou não homenagear o político que está concorrendo à reeleição e que está no exercício do cargo. Assinei o MEIO. Trabalho com comunicação política e o MEIO tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa MEIO Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o MEIO. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O MEIO Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa MEIO Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o MEIO Política edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do MEIO com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o MEIO Premium é para você. Assina.